Glória a Deus, Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Olha eu de surpresa aqui de novo, né? E vim de surpresa porque eu estava lendo a Bíblia, né? Fazendo aqui minhas leituras costumeiras e me deparei aqui com uma passagem que eu já li algumas vezes, já preguei e resolvi pensar um pouquinho, falar um pouquinho dessa passagem bíblica, né? Inclusive o texto que eu estava lendo aqui agora há pouco, ele faz parte de uma das cartas que Paulo tem como seu destinatário o chamado jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, né? E se tem algum líder, se tem algum pregador, alguém que lidera, e mesmo quem não é líder, né? Que passar por aqui vai entender o que eu vou falar. Sempre que a gente está passando por alguma dificuldade ministerial, quer seja uma crise, quer seja um desânimo, quer seja um desejo de encontrar a direção de Deus para as nossas vidas, então a gente, geralmente, quem já leu a Bíblia, recorre aí às cartas que Paulo escreveu a Timóteo, por serem cartas ou epístolas que contenham conselhos práticos para a vida ministerial, né? Paulo teve um cuidado muito interessante com a vida de Timóteo e esse cuidado está revelado nessas duas epístolas. E eu quero pensar um pouquinho com vocês na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, tá? A partir do versículo de número 10, vamos pensar um pouquinho, é uma meditação momentânea, costumeira, quando eu estou buscando uma mensagem ou mesmo querendo aprender mais sobre a palavra, então eu já pego ali a Bíblia, uma caneta, papel, tanto que eu nem terminei de escrever, só fiz algumas anotações aqui que julguei ser necessárias e interessantes, eu não deixo passar nada daquilo que vem à minha mente, e aí vai ser uma meditação que tudo vai estar sucedendo agora com aquilo que a gente já leu, tá? Vamos fazer uma oração invocando o Deus da palavra para ele falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio da vida, pelo ar que respiramos e por esse domingo tão especial. Primeiro domingo do mês de agosto, e nós cremos que o Senhor nos dará um mês sobrenatural na tua presença. Utiliza-te de nossas vidas para edificar outros, para falar a corações, para abrir a mente, para iluminar o entendimento. Tudo faz para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo aqui, ele acabou de trazer um alerta, uma advertência para Timóteo sobre os últimos dias, né? Quando Paulo diz que sobreviriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, e interessante é que Paulo escreveu isso naquela época, mas reflete, ecoa nos nossos tempos. Porque para descrever, para detalhar as características, para que esses tempos trabalhosos fossem reconhecidos, identificados, Paulo então passa a pontuar qual seria o comportamento dos seres humanos, para que se identificasse os tempos trabalhosos, os tempos difíceis. Paulo então começa a detalhar o comportamento, né, dos seres humanos. E ele diz que haveriam homens amantes de si mesmos, né, avarentos, isso aqui está relacionado ao dinheiro, a bens materiais, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes, a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, ou seja, a ausência do amor para com o próximo, irreconciliáveis. Isso aqui é muito sério, imagine só. Isso aqui a gente pode tomar tanto numa premissa de que os homens terão dificuldades para se voltar novamente a Deus,
como também terão dificuldade de voltar a se relacionar uns com os outros. Caluniadores, principalmente nessa era virtual, essa era das imagens, dos vídeos, das publicações, né? Qualquer coisinha, qualquer deslize já é utilizado para gerar calúnia, difamação e manchar a vida de alguém, né? Intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. O amor já deve ser direcionado a todos. Agora imagine para as pessoas que o coração são bons, pessoas boas, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, a amizade com os prazeres desta vida será algo mais atrativo do que uma amizade com Deus. Imagine só, alguém se privar da amizade com o Todo-Poderoso para ter amizade com os prazeres, amizade com os deleites desta vida, né? E tendo aparência de piedade, ainda vão conservar uma certa aparência de religiosidade, de compromisso com Deus, de envolvimento ministerial, de que estão ali para fazer a obra de Deus, só que Paulo diz que estes vão negar a eficácia dessa piedade. Ou seja, quando se tem a aparência de um compromisso, de uma religiosidade, de alguém que se envolva com Deus, não gera eficácia. Mas quando a piedade é real, quando alguém vê em você o temor, quando alguém vê em você o compromisso, a dedicação com relação às coisas de Deus, isso sim tem eficácia na vida de outras pessoas. Aí depois que Paulo fala de todas essas características que nos dariam a capacidade de identificar os tempos trabalhosos dos últimos dias, ele então termina dizendo no versículo 5, destes afasta-te. É bem difícil para a nossa geração. Bom dia, meu amigo, Pai do Senhor Adilson, Pai do Senhor Sérgio, tudo bem? Um abração em Garopaba. Nesses últimos dias é bem difícil usar esse tipo de expressão, né? Com a proclamação do falso amor, de um amor que fica dizendo aí, nós temos que aceitar as pessoas e amá-las, essa coisa, essa balela que você já bem sabe, que não corresponde ao amor bíblico, nem ao amor de Deus, nem ao amor de 1 Coríntios capítulo 13. E quando se usa uma expressão dessa, afasta-te destes, mas a gente tem que amar, como é que a gente vai se afastar de pessoas? Veja bem, se afastar de seres humanos que produzem o mal, que produzem prejuízos espirituais, não significa dizer odiá-los. Mas entenda, subentenda-se um afastar para não contaminar a sua mente, pois as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, Paulo vai dando essa série de conselhos. Nós vamos já chegar no texto. Eu até pedi que alguém escrevesse aí. Se tiver alguém conosco, o texto de meditação é 2 Timóteo, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. E aí Paulo vai abrangendo essa reflexão com Timóteo. Quando chega no versículo 10, Paulo deixa de se referir a estes homens de características negativas, a essas pessoas que terão uma conduta vergonhosa, para se referir ao próprio Timóteo, lembrando ele quem era ele aos olhos de Paulo, como Paulo enxergava, como Paulo via. E aqui entra algo interessante, é que essas características elas têm assim uma amplitude reflexiva que eu comecei a pensar, a ler, a fazer anotação, como eu já mostrei, e gostaria de meditar com vocês nessa reflexão, tá? Então pega aí sua Bíblia. 2 Timóteo 3,10. Aí Paulo diz o seguinte para Timóteo: tu, porém, olha só, a vida de Timóteo era algo tão exposto, no sentido de que era perceptível como ele vivia com Deus, no reino, no ministério, que outra pessoa podia falar dele. Obrigado, meu querido, muito obrigado. Eu vou fixar aqui, tá? Deixa eu fixar aqui, pronto. Que outra pessoa poderia falar dele. Paulo disse: só eu sei quem é você. Tu, porém, você, assim como Paulo
enxergava, percebia as características negativas na vida de outras pessoas, ele também enxergava as positivas e dizia: ó, tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto a minha doutrina, reticências, porque eu já vou continuar. Começa a me chamar a atenção aqui, que Paulo diz o seguinte: ó, você, diferente dos outros, diferente das outras pessoas, eu tenho visto que você tem seguido, estou procurando aqui um recurso, só para a gente fazer aqui uma... Tu, porém, tem seguido, tem se aproximado, tem estado acompanhando tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu venho intentando no reino de Deus. E eu estou procurando aqui nas notas de Strong o que quer dizer essa expressão seguir, né? A expressão aqui no grego, né, parakolouteu, não sei se é assim que pronuncia, fala de alguém que segue de modo a estar sempre do seu lado. Olha que coisa interessante. É por isso que algumas versões vão dizer: tu, porém, tens seguido de perto. Ou seja, Timóteo era aquela pessoa que, mesmo que estivesse distante de Paulo, e eu falo de distância geográfica, ele sempre seguia de perto a conduta, o comportamento, a postura, né, que Paulo tinha. Então ele diz: ó, tu, porém, tens seguido de perto. Em uma metáfora, paz, meu amigo William, tudo bem? É aquele que está sempre presente, aquele que está sempre atento, aquele que está sempre captando, aquele que está sempre observando o modus vivendi que é agradável e adotando para a sua vida. Agora vamos observar, né, em 2 Timóteo 3,10, o que é que Timóteo buscava seguir de perto, exaurindo isso da vida do apóstolo Paulo. Preste atenção. Primeiro, tu tens seguido a minha doutrina. Eu sei que para algumas igrejas modernas, alguns ministérios, essa expressão doutrina, ela é vista de uma maneira desprezível. Podemos essa expressão. Por quê? Porque como no passado muita gente tentou associar, tentou usar essa palavra doutrina de uma forma muito religiosa, inclusive conectando ela à ideia de costumes, de usos, de dogmas e de mandamentos humanos, terrenos, e aí deixaram de lado a palavra doutrina, porque ela soa como algo farisaico, como algo de gente que é religioso, que é radical, que é extremista. Mas vamos lá, vamos deixar essa proposta de achar que a expressão doutrina ela está atrelada a um ministério, está atrelada a uma religiosidade, porque a palavra doutrina é algo excepcional, bíblico e que cabe a todas nós. Se você quiser definir doutrina de uma maneira muito simples, basta definir como ensino, como ensinamento, como instrução. Então Paulo está dizendo: olha, você tem seguido de perto, primeiro, os meus ensinos, as minhas instruções, as minhas orientações. Você está seguindo o que eu estou ensinando. A doutrina é o ensino. Então, por favor, vamos tirar da mente essa ideia de radicalismo, de religiosidade, de farisaísmo. E aqui entenda-se farisaísmo quando a gente quer mencionar uma pessoa que guarda tudo externo, tudo religioso, mas que por dentro, como disse Jesus, são sepulcros caiados, por dentro estão cheios de ossos e de morte, né? Mas doutrina é ensino, é ensinamento, é instrução. E agora nós temos aqui um Timóteo que segue de perto o ensinamento e um Paulo, eu anotei isso aqui, ó, um Paulo que tem capacidade e disposição para instruir, ensinar e orientar, né? Então isso nos chama a atenção. Uma pessoa que tem capacidade, obviamente que foi Deus que o ajudou, mas que ele não tem só a capacidade, ele preparou-se ao longo dos anos e aderiu à proposta de ser disposto a isso, tá? Falando aqui direto para quem prega,
para quem canta, para quem é professor de escola dominical, para todos nós, que as nossas oportunidades elas sejam proveitosas e instrutivas, que elas sejam utilizadas para ensinar a outros. Então, não associe a palavra doutrina a nada radical, a nada arcaico. É ensinamento, é ensino, é instrução. Paulo diz, olha Timóteo, tu tens seguido de perto a minha doutrina, o meu ensino. Então nós temos aqui um Paulo, e eu gostaria de declarar isso para a vida de vocês, que está capacitado, apto e disposto a ser um canal de instrução, de orientação, de aconselhamento bíblico e espiritual para a vida das pessoas. Aí eu fico pensando, sabe, queridos, nessa era dos influencers, é assim que chama, não sei, dos influenciadores digitais, gente, a importância de um posicionamento e como as pessoas pagaram preço por um posicionamento que é contrário à vontade de Deus para os homens. Uma pessoa que tem aí, por exemplo, no Instagram 50, 100 mil pessoas, meio milhão, 1 milhão de pessoas seguindo ele, até mais. Um posicionamento dele pode influenciar, vamos botar por baixo, alguém que tem 1 milhão, influenciando aí 10 mil pessoas, mas influenciando errado. Então nós temos que estar pronto a ensinar, a repassar uma doutrina, um ensino que seja bíblico, que seja a vontade de Deus e que oriente as vidas para viverem por modo digno do Evangelho. Não foi sem razão que Jesus disse, olha, ide e fazei discípulos. Produzir discípulos é ensiná-los a palavra de Deus. Até porque o mesmo Paulo diz a Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento é repassar o que está escrito, não é repassar o que eu penso. É repassar o que está escrito, ainda que eu faça a aplicação depois de interpretar o que está escrito, repassar para as pessoas. E Timóteo está seguindo isso de Paulo. Você está seguindo de perto o meu ensino. Então, Paulo, um homem capacitado, disposto a instruir, a ensinar, a orientar. E Timóteo, um homem que segue de perto essas instruções, esses ensinos e essas orientações. Então, 2 exemplos totalmente desejáveis. Ainda no versículo 10, Paulo diz, você tem seguido de perto a minha doutrina, e agora vem um outro ponto, o meu modo de viver. Que coisa tremenda. Que coisa legal, né? Será que ainda temos referências no tempo presente? Os proclamadores, os profetas do caos, os caluniadores, os frustrados, digamos assim, espiritualmente, e os que gostam de escândalo, estão tentando nos convencer de que nós não teremos mais referências, de que não vai mais poder se confiar em crentes, de que não mais vai poder se confiar em pastores, de que não vai se poder mais confiar em evangélicos, que todos são iguais, que é tudo farinha do mesmo saco. Opa. Eu ainda acredito em referências. O problema é que quando se busca referências, exige-se destas tais referências a perfeição. Exige-se a impecabilidade. Se é referência, não pode ter uma gota de falhas ou de erros, né? Se é referência, não pode dar nenhuma escorregada, gente. Concordo que se essa escorregada, essa falha, for algo premeditado, proposital, de uma vida dupla, de uma vida de engano, aí sim. Mas, se é uma pessoa que passou anos de sua vida, gente, preste atenção nisso aqui. Uma pessoa que passou anos de sua vida se esforçando, se empenhando para ser um exemplo, para ser um crente, para ser fiel, para ser um pai de família, de boa conduta, alguém compromissado, mas que por um lapso, por um momento, acaba sendo protagonista ou envolvendo-se em alguns deslizes, nós não podemos jogar fora 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de história por uma questão momentânea. Não se pode. Eu fico pensando, deixou-se de se falar
em Abraão porque um dia ele mentiu? Deixou-se de cantar sobre Davi, de pregar sobre Davi, de falar sobre Davi porque ele adulterou e mandou matar? Isso sabe por quê? Porque Deus não permitiu que um descuido, que uma falta de vigilância, que uma queda destruísse toda uma trajetória, todo um projeto, toda uma história espiritual que já tinha alcançado muitas vidas. E é isso que a gente tem que pensar. A gente sabe que nos dias em que vivemos, um modo de vida que seja copiado, que seja invejável no sentido positivo, usando essa expressão, que seja algo a ser seguido e copiado como referência, nós sabemos que está ficando cada dia mais difícil, mas não será extinto. Não será extinto. Nós precisamos entender que ainda há pessoas cujo modo de vida pode sim ser seguido. Um abraço, Davi Azevedo, grande pregador, mestre e amigo. Então Paulo diz, você segue a minha doutrina, mas segue também o meu modo de vida. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um Paulo que tem um esforço, um empenho, uma dedicação para ser espelho, para ser exemplo. Deixa eu dizer algo para você. O simples fato do esforço já fala muito. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Ainda que eu não consiga fazer, mas o meu empenho por fazê-lo, o meu esforço, já chama a atenção de Deus e das pessoas que são sensíveis. Alguém que olha, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para um jovem que tem dificuldades com pecados, com situações, mas que se vê, mesmo nas suas dificuldades, ele presente em todos os trabalhos, ele vindo a um trabalho de oração, ele vindo a uma consagração, ele participando de uma vigília, mas alguém diz, mas aquele jovem ali, eu ouvi falar isso e aquilo dele. No entanto, perceba que mesmo ele envolvido com pecados, com situações adversas, carnalmente, ele vai até uma consagração. O que um jovem, vou dar todo exemplo, tá? Que está envolvido com pornografia, com namoro ilícito, com algum problema, quer numa consagração. O que ele quer numa escola dominical, o que ele quer numa vigília, o que ele quer num culto de avivamento chegando cedo para ser um dos primeiros. Entenda, perceba que há uma espécie de esforço, de empenho, para que, quem sabe, eu acredito muito que existem pessoas que têm suas dificuldades espirituais, emocionais, dificuldade de servir a Deus, que ainda persistem, ainda vão aguardando a qualquer hora Deus chegar e pá, fazer algo repentino, uma transformação, um impacto na vida dele, um encontro. Quem nunca desejou assim que Deus lhe tocasse de tal ponto que houvesse uma mudança radicalíssima, muito radical. Então, Paulo está se esforçando, se empenhando para ser um exemplo. E quando ele se empenha, se esforça e na medida do possível consegue, ele encontra um Timóteo que vai seguir de perto a sua maneira de viver. Olha, se você tem boas intenções, que vamos falar daqui a pouco, se você se esforça para ser alguém que honre o nome do Senhor, também sempre vai ter alguém que possa desejar copiá-lo, imitá-lo. Não pense que as pessoas só quererão copiar ou imitar alguém de muito nome, alguém de muita relevância, alguém em evidência no cenário, alguém com muitos seguidores, com muita visibilidade. Não. Às vezes, uma pessoa simples que chegou agora na igreja está olhando para você como espelho. Está olhando para você como referência, mas eu sou uma referência? Pode ser sim, para a sua família, para os seus filhos, para os seus irmãos biológicos, para as pessoas da escola. Timóteo, ele segue de perto a doutrina, e Paulo é um homem capacitado a ensinar, a instruir pessoas, e ele vai ter alguém que queira isso, mas ele também, Paulo, é um homem cujo modo de viver atrai, é alguém que se copia. Inclusive, essa ideia de referência, de ter pessoas como exemplo, que as pessoas estão pensando que vai acabar, não vão não. Basta você observar o que Paulo, de forma muito inspirada, escreveu em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17 em diante. Preste atenção nisso aqui, você que está assistindo depois de publicado, você que está assistindo ao vivo. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores. Que moral, hein?
Que graça para dizer isso. Sede também meus imitadores, irmãos. E bem aqui é que tem uma parte importante. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Gente, descodificar isso aqui é maravilhoso. Primeiro, Paulo está dizendo, olha, eu posso ser um exemplo e vocês podem me imitar. Agora, só tenham cuidado em observar o meu exemplo, a minha forma, tá? A maneira que eu vivo e observar outros que também assim andam. Ou seja, Paulo não está aqui garantindo que ele era o único exemplo a ser seguido. Mas se a partir do exemplo dele as pessoas quisessem seguir outros, é só olhar para eles e equiparar e comparar se esse exemplo de fato pode ser seguido. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ó, eu não sou o único, eu tenho um modus vivendi, um modelo padrão que pode ser seguido, mas se vocês quiserem seguir outros, observem os que desta forma, desta maneira também andam e que estão entre nós. Só tenham cuidado, porque muitos vão dizer que sim, mas na verdade só tem aparência. Aí ele diz, porque muitos há, verso 18 de Filipenses 3, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, Paulo já vinha falando desse tipo de pessoa, e agora também digo chorando. Nossa, isso aqui é muito lindo. A imagem que eu tenho aqui quando Paulo diz eu digo isso chorando, é como se Paulo estivesse ali preparando a sua mensagem por carta, como um pregador que prepara seu esboço, prepara uma mensagem para daqui a pouco pregar a igreja, e de repente, enquanto ele está preparando e pensando no impacto que aquela mensagem, que aquelas palavras vão causar nas pessoas, as lágrimas rolam no rosto. Isso acontece bastante aqui comigo. Estou aqui preparando um sermão, uma mensagem, daqui a pouco eu me maravilho com o que Deus está dizendo e que isso vai causar um impacto nas pessoas e as lágrimas vêm. E Paulo diz, olha, eu digo chorando que essas pessoas que não devem ser seguidas, que não são exemplo, elas são inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Inimigos da cruz. A mensagem da cruz. A mensagem do sacrifício. A mensagem do sofrimento. E aí Paulo vai dizer, ó, o Deus dessas pessoas é o ventre, são os prazeres. A glória deles é para confusão. E eles só pensam em coisas terrenas. Então, voltando à ideia de referências, em 2 Timóteo 3,10, não vamos faltar referências, meus amados. Ainda haverão pessoas que podem sim ser adotadas como padrão, como modelo a serem seguidos. Basta só fazer algo. Não esperar uma plenitude de comportamento e perfeição, tá? Nós aqui estamos em formação, nunca seremos completos. Sempre seremos passivos de erros. O escritor sagrado disse em Eclesiastes que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. João disse que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Então todos somos pecadores, somos passivos de erro. No entanto, isso não nos impede de nos tornarmos referência, de nos esforçarmos para ser exemplo em algum aspecto. Exemplo de família, exemplo de marido, exemplo de pai, exemplo de pregador, exemplo de funcionário, exemplo de pastor, exemplo de cidadão. Alguma forma você pode ser um exemplo, mesmo sendo uma pessoa passiva de erros. Ainda no versículo 10 de 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, o meu modo de viver e a minha intenção. Preste atenção nisso aqui. Né? Então, veja bem, intenção aqui é a ideia de propósito, de aspiração, de anseio, né? Aqui, olhando aqui na nota de Strong, né? Tá falando aqui, ó. Ou seja, a propósito, a proposta. Qual a intenção de uma pessoa quando está no reino, sabe? Gente, você já teve a sensação de encontrar com alguém num culto, na igreja, ver ele num espaço e de repente você olhar para essa pessoa e perceber que as suas intenções não são boas, que as suas intenções são egoístas, que as suas intenções são vaidosas, soberbas, prepotentes, arrogantes, carnais, né?
Ou seja, que aquilo que a pessoa está procurando, que a ideia de realizar algo tem intenções não louváveis. Paulo está dizendo, ó Timóteo, você sabe qual é a minha intenção. Você sabe qual é o meu propósito, o que eu tenho em mente. Eu já deixei revelado, já deixei bem claro qual é o meu propósito, ou quais são os meus propósitos. Observa-se nos dias de hoje muita coisa sendo feita por fazer. Ah, vou fazer porque gostei, vou fazer porque quero oportunidade, vou fazer porque quero espaço, vou fazer porque acho legal. Gente, Deus, por sua palavra, nos instrui a fazer as coisas com objetivo, com ideais, com visões futuras, com propósito, ou com a ideia de alcance de alguém. Sabe? Se tudo que fizermos no reino houver dentro de nós uma intenção de cooperação, de acréscimo, de auxílio, de alcançar alguém, essas são intenções e propósitos bons. Eu vou dar um exemplo aqui que, inclusive, a priori, poderia ser visto de forma negativa. Né? Lá em Números capítulo 25, salvo engano do erro, Israel está pecando, está se prostituindo, se corrompe, prostitui-se sexualmente com mulheres de outros povos. E aí um daqueles israelitas traz uma mulher e se deita numa tenda e ali se prostitui. Aí vem um homem chamado Finéias, que pega uma lança e atravessa os dois e mata. Enquanto eles estão no ato lá, atravessa os dois. E, gente, que absurdo pegar uma lança, matar, e alguém poderia achar isso absurdo, mas Deus desce no meio do arraial e disse, olha, Finéias aplacou a minha ira. Eu me agradei do que ele fez. Porque a intenção dele é o zelo pela minha santidade entre os filhos de Israel. Nós temos um Deus que na sua onisciência nos sonda e nos conhece. Parece que nós estamos vivendo como Adão lá no Éden. Por que que um Adão se esconde de Deus? Porque ainda não tem conhecimento de que o Deus que o criou também é onisciente. Ou você acha que Adão já cresceu ou já foi criado sabendo de tudo que nós sabemos hoje, de todo o conteúdo que nos está à nossa disposição? Eu vou lhe dizer no que eu acredito lendo a Bíblia, o que fica subentendido sem ferir os princípios interpretativos do texto. Quando Adão se esconde ali no Éden, isso implica em dizer que Adão ainda não tinha recebido a informação de que isso ele não poderia fazer, ele não tinha conhecimento da chamada onisciência de Deus. Porque se ele tivesse conhecimento, ora, se eu sei que eu não posso me esconder de Deus, saudações, pastor Jefferson, tudo bem? Se eu sei que eu não posso me esconder de Deus, por que ainda me escondo? Por que ainda saio da presença dele? Quer que eu lhe diga? Porque Adão também receberia a nossa semelhança, tá? Amém, Deus abençoe. Adão recebia a nossa semelhança, o conhecimento de quem é Deus. Tem gente que acha que já conhece ele. Gente, Deus é um ser infinito. Seu conhecimento também será infinito. Quando a gente achar que conhece alguma coisa de Deus, a gente vai perceber que não conhece nada. Interessante é que Adão peca, né? E a Bíblia diz que de longe ele ouve a voz de Deus que falava no jardim, na viração do dia. Não é a voz que está falando com ele, é uma voz que está bradando no jardim. Quando ele ouve a voz, ele tem a ideia de se esconder. Por quê? Porque desconhece a onisciência e a onipresença de Deus. E quando ele vai se esconder, parece que eu vejo Adão assim, mas Eva procurando lugar, e Adão disse, já sei, vamos lá nas árvores. E por que ele quis se esconder nas árvores? Posso lhe dizer algo aqui, forte para você anotar e pregar? Porque Deus tinha um lugar de encontro com Adão lá no Éden, um local específico. E eu tenho certeza que esse local não era nas árvores. Não era entre as árvores. Por quê? Porque se ele está querendo se esconder, por que ir num local que ele sabia que Deus estaria lá?
porque ir para onde era o local de encontro. Então havia um lugar que não era entre as árvores, onde ele se esconde, porque acredita que lá Deus não vai, porque o local de encontro não era entre as árvores. O local de encontro, até então, no momento para nós é desconhecido, mas se eu descobrir, eu volto aqui para falar. E Adão não tem conhecimento da onisciência. E Deus, sabendo que ele não tem conhecimento da onisciência, vem e pergunta. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Como é que uma pessoa que já sabe de tudo ainda pergunta? É como um pai, uma mãe, que viu o filho aprontando, sabe que ele aprontou, mas chama ele e pergunta: fulano, você fez isso? Você fez? É porque esse pai está querendo, eu vou ver se ele vai querer me esconder mesmo eu sabendo. Eu quero ver se ele vai ter a coragem de dizer que não fez, eu vendo que ele fez. Então Deus sabe que Adão comeu do fruto, sabe que Eva comeu do fruto. Por que que Deus vai perguntar se ele sabe? Hein? Porque ele também sabe que Adão não tem conhecimento de sua onisciência. Tanto que Adão vai tentar explicar o que aconteceu. E explicar para quem já sabe, explicar para quem conhece tudo, explicar para quem tem conhecimento e ciência de todas as coisas, até mais das profundezas. Eu só vou fazer isso se eu desconhecer quem é que está diante de mim. Isso já aconteceu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. A pessoa, eu vou dar um exemplo meu, pronto, um exemplo meu. Uma vez alguém me indicou um pastor para pregar. E eu não conhecia esse pastor. Eu não conhecia. E aí me indicou esse pastor e eu não tratei ele mal. Só que eu tratei de uma forma comum, simples. E, de fato, isso é de praxe. Dependendo da posição da pessoa, a gente vai tratar correspondente, dando a honra devida. Só que depois que o pastor pregou é que eu fui saber, fui ter ciência, porque ele falou quem era. Era um presidente de campo. Era uma pessoa muito conhecida e eu não sabia. Tá? Eu não sabia. Então, por não saber, talvez eu não dê um tratamento um pouco não diferenciado de outras pessoas, mas um pouco mais elevado ao nível da honra que ele merece. Então, um Deus onisciente, que Adão desconhece, e agora Adão vai ser perguntado: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde ele estás. Aí Deus pergunta: tu comestes do fruto? Aí ele disse: a mulher que tu me destes me ofereceu e eu comi. Deus já sabia de tudo isso, tá? Deus já conhecia. Só que Adão é que não conhecia isso. E hoje nós vivemos com homens assim, que acreditam que suas intenções são desconhecidas. Deixa eu dizer algo aqui muito forte: nem tudo que está na frente das câmeras é o que realmente corresponde ao coração. Nem tudo que está diante dos nossos olhos é o que realmente os homens querem e pensam. Há intenções que só vão ser descobertas depois. Só vão ser reveladas mais tarde. Então Paulo está dizendo a Timóteo, nesse texto aí: olha, tu sabe qual é a minha intenção. Tu sabe qual é o meu propósito em fazer a obra de Deus. Vamos trazer isso para a questão de pregadores e cantores atuais. A gente faz distinção clara. É difícil de encontrar, mas faz. Entre pessoas que estão pregando por interesses materiais e financeiros e pessoas que estão pregando por interesses de vidas, de almas, né? Interesse de pessoas, de salvação, de edificação, de cooperação com o reino de Deus. Com o reino de Deus. A gente sabe cantores que são artistas e cantores que são ministros chamados para realizar a obra de Deus. A gente sabe de cooperadores, diáconos, obreiros que queriam apenas o título, a carteirinha, a consagração e jamais queriam de fato evidenciar o trabalho, porque melhor do que um título, melhor do que uma carteira, melhor do que um diploma é você evidenciar o trabalho correspondente a esse título, essa carteira, essa credencial, a esse diploma. Tá cheio de gente que tem carteirinha, mas que não tem a unção necessária, a capacitação, que não tem nem mesmo a chamada. É difícil de se dizer isso aqui não é um julgamento, mas, gente, chamada de Deus é algo perceptível. Chamada de Deus é algo que se detecta quando se é espiritual. Em contrapartida, quando se não tem chamada, a gente também tem a percepção de quem não tem chamada. Então vamos lá, para a gente caminhar para o final.
Aí Paulo também diz para Timóteo, ó, você também segue de perto a minha fé, isso aqui não precisa falar muito, você sabe qual a minha confiança em Deus, a minha longanimidade, você também sabe por que eu sou longânimo, você sabe o quanto eu sou paciente, o quanto eu sou tolerante. Paulo não tolerava muitas coisas, mas tolerava a maioria. Ele não tinha essa ideia, né, de alguém que não tolerava situações. Amor, amor verdadeiro e paciência no sentido de perseverança. Aí, além disso, Paulo disse, mas você também tem seguido, olha só, agora isso aqui é muito lindo. Timóteo seguia a doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, mas também estava de olho nas perseguições e aflições que Paulo sofria. Irmãos, como precisamos de Timóteos nesse sentido. E graças a Deus nós temos pessoas que estão dizendo de longe, olhando de longe, são intercessores dizendo, rapaz, quanto fulano tem sofrido. Quanta perseguição essa pessoa tem encarado. Gente, a gente observa que ela ou ele só querem fazer a obra de Deus, mas são tão massacrados, tão perseguidos. Gente, a gente pensava que seria diferente, né? Quem nunca se perguntou por quê? Por que fulano que é uma benção, que gosta de fazer a obra de Deus, que canta bem, que está aí ajudando na obra, por que é tão perseguido e por que sofre? Eita, que esse porquê ecoa ao longo dos anos e você não é o primeiro e nem será o último. Nós não seremos os únicos. Se você desconhece, se você conhece alguém que não é perseguido, alguma coisa está errada com essa pessoa, viu? Alguma coisa precisa ser consertado. Paulo está dizendo, olha, você sabe o quanto eu tenho sido perseguido e quantas aflições. E aí ele vai lembrar algumas delas dizendo, ó, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, ou seja, nos lugares por onde eu andei. Quantas perseguições sofri. Agora eu me emociono, porque eu parece que vejo Paulo escrevendo e de repente, quando ele lembra dessas perseguições, dessas aflições, ele para, olha para o além e diz, meu Deus, quanta coisa eu já sofri. Quantas situações eu já vivi. Quantas dificuldades os meus olhos já viram e meu coração já sentiu. E alguém está seguindo de perto esses sofrimentos e perseguições deste homem. Ou seja, Paulo está vendo Timóteo cumprir o que Paulo escreveu aos Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que Paulo escreveu aos Coríntios, se um membro sofre, com ele todos sentem, todos sofrem. Você consegue ter empatia, ter sensibilidade, sentir o sofrimento de outro, rapaz? Quanta luta, aquela pessoa uma benção, aquele jovem uma benção, aquele irmão, aquele pastor é tão bom, cara, tão abençoado, aquele presidente, aquele obreiro, e olha quanta coisa ele sofre. Quantas perseguições, mas como apanha, como é espancado, como é difamado, como é caluniado. Imagine, Paulo está sendo seguido por Timóteo também nesse aspecto. É como se Timóteo estivesse dizendo, olha, eu estou vendo o quanto o senhor tem sofrido, sabe, Paulo? Eu tenho visto o quanto o senhor tem sido afligido pelas circunstâncias. Só que Paulo não termina de forma negativa, até porque, veja bem, isso aqui é muito forte, versículo 11. E eu digo forte no sentido da reflexão que gera. Paulo fala assim das perseguições, Paulo fala assim das aflições, de tudo que ele tem suportado, de tudo que tem acontecido com ele, mas ele não quer terminar deixando como é que eu posso dizer? Ele não quer deixar uma ideia negativa no coração de Timóteo. Ele não quer que Timóteo pegue aquilo e se desmotive, se desanime. Ele diz, realmente, Timóteo, eu passei muitas aflições, muitas perseguições, eu sofri em Icônia, Antioquia e Listra, sofri muito, mas o Senhor
De todas me livrou. Veja bem, isso aqui é importante aprender. Ser livrado de aflições e de perseguições não significa ser isento delas. E, pastor Max, que é isso? Porque para eu entender livramento, pastor Max, eu tenho que não passar por isso. Isso é o nosso jeito de entender livramento. O jeito bíblico de se compreender livramento é totalmente diferente. Nós entendemos livramento quando não passamos por algo. E a maneira bíblica é diferente. Paulo está dizendo, eu passei perseguição, passei aflição em Listra, Antioquia, Icônio, em vários lugares, mas o Senhor me livrou. Vem cá, você passou ou Deus te livrou, Paulo? Você encarou ou você foi livrado? Não estou entendendo, Paulo. Você quer entender? Preste bem. Ser livrado, na visão de Deus, não tem nada a ver com ser isento. Ser livrado é não permitir que o que está acontecendo com você lhe traga os prejuízos que poderiam ser causados através da situação. Ou seja, eu já preguei inclusive sobre isso. Deus não te livra das circunstâncias, mas te livra das consequências. Deus lindo. As circunstâncias serão encaradas, mas as consequências que aquelas circunstâncias poderiam trazer, é dessas que Deus vai te livrar. É dessas que Deus vai te poupar. É a frase que se resume na seguinte expressão: poderia ter sido pior. Você passou, mas as consequências não te atingiram. As circunstâncias vieram, mas as consequências não. Então, por favor, entenda os livramentos de Deus de forma bíblica. Vamos dar um exemplo muito clássico, muito tradicional. Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha. Ou seja, as circunstâncias não lhes foram poupadas, mas as consequências não lhe atingiram. Cair no meio do fogo é morrer, é ser exterminado. Você sabe que quando as pessoas jogaram eles três, eles foram queimados de tanto calor, de tanto fogo. Então Deus não os livra das circunstâncias, mas vai lá e os poupa das consequências. Então, tá na hora da gente parar e agradecer a Deus, sabe? Porque tem coisa que aconteceu na nossa vida e que se as consequências dessas situações tivessem realmente nos atingido em cheio, talvez você não estaria deste lado assistindo e eu não estaria deste lado pregando para você, refletindo com você. Então, merece um glória a Deus isso? Merece que você alcance outras pessoas compartilhando essa realidade, essa verdade? Paulo diz, olha, eu passei sim perseguições, passei aflições em Antioquia, em Icônio, em Listra, e quantas perseguições eu não sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Espera aí, você passou ou não passou? Porque se você passou, o Senhor não te livrou. E se o Senhor te livrou, você não tem que passar. Não. Isso é a nossa visão. Com Deus é assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. As ondas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Ou seja, você passa, mas eu te livro das consequências. Você passa, mas eu te livro dos resultados. Você passa, mas eu te livro dos prejuízos. E Deus está falando com alguém agora de maneira mais incisiva, mais cirúrgica e mais profunda. O que você está passando já poderia ter te matado, você poderia estar internada, você poderia estar de cama, você poderia estar agora no mais profundo abismo da depressão e da angústia, mas eu, permitindo que as circunstâncias venham, tenho te livrado das consequências de tudo isso. Então nós temos motivo para agradecer, tá bom? Muito motivo. E agora eu caminho para o final, porque Paulo vai explicar o porquê de tudo isso. Versículo 12. E também, todos, sem exceção, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições ou aflições.
Santo Deus de Israel. Glória ao nome de Jesus. Que presença, né, irmão? Que coisa linda. Meditar na Bíblia sempre será proveitoso. E você que está chegando agora, não é empolgação de quem quer visualização, mas eu te aconselho, depois de publicado, assistir essa reflexão que nós fizemos aqui hoje, assim de surpresa, mas direcionados pelo Deus Todo-Poderoso, tá bom? Eu aconselho. Porque eu encerro aqui agora. Então, nós temos aqui um homem que se empenha, que se capacita, que busca e que vai ser seguido. E que vai ser seguido de perto. Sua postura vai ser adotada por alguém que o está olhando de longe. Amém? Você que esteve aí conosco, muito obrigado de todo o coração. Você que chegou por último e que está terminando já, porque eu vou orar com você, fica aí na oração, mas depois assiste. Vamos orar então? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder abrir a Bíblia, abrir a Tua palavra e meditar com as pessoas. Pai, acreditando piamente, Pai, na força da Tua palavra, acreditando o quanto pode ser útil o ensino, a reflexão que foi exposta aqui nessa transmissão, eu quero te pedir que alcance outras pessoas. Eu quero te pedir que toque vidas, que agora nesse momento toque a tua serva, o teu servo, que agora, Pai, visite essa família, este lar, esse ministério, que agora o Senhor faça proezas e maravilhas, curando enfermidades, repreendendo o mal, abrindo portas, enviando provisões, dando livramentos que só o Senhor pode dar para essa pessoa. Pai, abençoa todos os teus filhos, abençoa todas as tuas servas, todos os teus servos, Pai. Ó Deus, deles uma semana extraordinária de poder e vitória, e que este ensino, que este aprendizado ecoe, alcance corações e o teu nome seja engrandecido e glorificado. Muito obrigado pela vida de todos. Nós oramos e os abençoamos no poder e na palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Um grande beijo no coração. Se Deus falou com você, deixe aí na descrição desse vídeo o seu comentário. Ó, beijo no coração e até qualquer momento desse que Deus preparar. Deus abençoe.